gente é do terceiro A. Nós somos, aqui no caso, essa equipe é composta pela Sara, por mim que sou a Laura Giovana, a Gabriela, o Vitor e a Laura Eduarda. A gente vai querer aqui estar apresentando um fenômeno chamado paralaxe. O que precisa para se realizar esse teste, esse experimento? De duas canetas apontadas na direção, uma em frente à outra, com um pouco de espaço entre elas, não precisa ser o espaço exato. Porém, elas têm que estar nesse mesmo ângulo aqui, retas, uma de frente com a outra e de uma pessoa olhando diante delas. O que isso consiste? Aqui, vamos usar a Sara. Eu vou tapar aqui esse olho da Sara e a Sara vai ver as canetas pela perspectiva delas completamente retas. Esse ponto aqui, essa caneta vai tapar essa caneta aqui, no caso. A partir do momento que eu troco a visão da Sara, ela consegue distinguir as duas canetas pela mudança de perspectiva de vista. E esse é um dos exemplos da paralaxe. Esse experimento está querendo provar que tudo muda perante o observador, o referencial e o seu ponto de vista. Não é isso mesmo, galerinha? Do terceiro A, que no caso eu sou a Laura Giovana, ela é a Sara, ele é o Vitor, ela é a Laura Eduarda e ela é a Gabriela. E a gente vai fazer uma análise dos planetas em relação ao Sol, no caso, o nosso próprio sistema solar. A gente está acostumado, nos livros didáticos, a gente ter algo periférico. Na verdade, não é algo muito... Como eu posso dizer? A gente tem a impressão de que o Sol, comparado aos outros planetas, ele não é tão grande assim. E aqui, para fazer esse experimento, a gente usou a bola de basquete para representar o Sol. A gente usou uma régua e um paquímetro para estar medindo com exatidão o tamanho relacional dos planetas. E os planetas a gente fez com um jornal, bolinhas de jornal, e a gente envolveu eles com fita. E aqui a gente pode ver pela ordem dos planetas a relação do Sol com eles. Por quê? Porque o Sol ele é incrivelmente grande. A gente só não tem essa impressão, porque como eu falei, a gente já é acostumado com os livros. E os livros didáticos nem sempre estão certos. Então aqui a gente tem primeiro Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aqui o Sol. E essa é a relação. A gente consegue perceber o quão pequeno os planetas são em relação ao Sol. E esse é o último experimento. É isso. Nós vamos montar agora esse experimento que se chama corrente elétrica no meio eletrolítico. Nós temos aqui uma bateria de 12 volts e 7 amperes para conseguir ligar o LED. Aqui nós colocamos nesse recipiente de plástico sal e água para formar a fórmula eletrolítica. E agora... Bom dia! Hoje a gente vai explicar sobre eletroímã, tá, gente? A gente vai dar o passo a passo aqui de tudo que a gente utilizou. A gente tem aqui o fio de cobre, que a gente utilizou para esmaltado, que a gente utilizou para cobrir, enrolar o prego. A gente deu 2 voltas desse fio e deixamos dois lados assim, exposto. Não sei se dá pra ver. Deixamos 2 lados assim. Utilizamos também 2 baterias, 2 pilhas de 1,5 volts cada. Enrolamos uma fita para que elas ficassem juntas. Colocamos elas grudadas do lado oposto para que dê certo, né? Só isso, a gente vai explicar agora a teoria, né? Depois a gente explica como é que ficou. Pode falar. O eletromagnetismo é a parte da física que estuda a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético. De acordo com essa teoria, caixas elétricas em movimento dão origem a um campo magnético
da mesma forma que a variação do fluxo magnético gerada corrente elétrica. Com isso, construímos um eletroímã. Esse dispositivo utiliza a corrente elétrica para gerar campo magnético. Ele é constituído por um material ferromagnético envolvido por um fio condutor. Quando se estabelece uma corrente elétrica neste condutor, o campo magnético é gerado e o material ferromagnético passa a ter as propriedades de um ímã. Quando o fio é conectado na pilha, ele é percorrido por uma corrente elétrica. Essa corrente gera campo magnético e o prego passa a comportar-se como um ímã. Aí a gente vai explicar, vai mostrar agora como é que vai ficar. Mostrar como vai ser feito esse processo. A gente coloca o fio exposto, essa parte da pilha. E aí a outra parte a gente coloca embaixo. Não dá pra ver se vocês vão fazer. Antes você tem que raspar, tirar o esmalte das pontas do fio. Está pronto. Solta de novo. Solta aí, Bruno, solta. Pera, vai. Fiz o menor. Cadê a moeda? Pronto. Se no caso a gente tivesse utilizado um prego maior, a resistência seria maior e grudaria mais coisas pesadas. Oi, nós somos do terceiro ano B e vamos fazer experimento de física do professor Davis. Meu nome é Irma. Meu nome é Raíssa. Meu nome é Letícia. Meu nome é Robson. Meu nome é Leandro. Meu nome é Giovana. Meu nome é Jaine. O nosso experimento é sobre os materiais ferromagnéticos. O objetivo é verificar quais materiais são ferromagnéticos, ou seja, são atraídos por ímãs. Materiais ferromagnéticos são atraídos por ímãs, enquanto materiais de plástico ou derivados não se atraem. Por quê? Os materiais ferromagnéticos são os que se imantam consideravelmente quando submetidos a um campo magnético, além de serem fortemente atraídos pelos ímãs. São exemplos de materiais ferromagnéticos ferro, cobalto, níquel e etc., bem como seus compostos. Nos materiais ferromagnéticos, cada átomo apresenta um campo magnético relativamente grande, causado principalmente pela presença de elétrons não emparelhados em órbitas incompletos. A gente vai fazer o experimento do paradoxo magnético. O objetivo é apresentar e explicar um interessante fenômeno magnético que a princípio parece paradoxal. O objeto ferromagnético é atraído pelo ímã, mas quando esse ímã se junta com outro, automaticamente o objeto cai. Mas por quê? Este experimento é denominado paradoxo magnético porque dois ímãs não são capazes de produzir o efeito que um ímã estava fazendo, que era segurar o objeto metálico. Isso ocorre porque quando o segundo ímã toca no primeiro, ou se aproxima praticamente, ocorre a formação de um novo ímã, como visto anteriormente. A região de contato entre os dois ímãs passa a não exibir propriedades magnéticas apreciáveis, zona neutra, e o objetivo acaba se desprendendo. No terceiro dele, nós vamos fazer um experimento sobre eletrostática. O primeiro experimento que nós vamos fazer fala do princípio da primeira lei da eletrostática sobre a atração e repulsão elétrica, com esse equipamento que nós chamamos de versório, que foi criado e idealizado por William Gilbert, que logo depois foi substituído pelo eletroscópio. Nós vamos energizar esse primeiro canudinho aqui negativamente, porque ele vai estar carregado negativamente e o outro canudinho que está aqui, ele está neutro. Por isso que um vai atrair o outro, vai repelir o outro. Mas como eu sou uma solução ionizada, ele vai ser atraído pela minha mão, como vocês estão vendo. Eu sou uma solução ionizada. Não importa a direção. A de todo mundo, qualquer mão ele vai atrair.
Essa atrás de qualquer um. E esse outro canudinho que nós vamos carregar ele com o mesmo sinal daquele canudinho do lado. Negativamente. E nota que os dois vão se repetir. Sinais iguais se repetem. Como foi mostrado anteriormente, sinais diferentes se atraem. Então, agora é o segundo experimento, que vai acontecer assim. Eu vou eletrizar o balão com o meu cabelo e fazer com que a latinha seja atraída pelo balão. Aí você me passa no... Verdade? Ela vem porque ela tem uma grande quantidade de elétrons livres. Isso faz com que seja mais fácil dela ser atraída pela carga negativa que está sobre o balão. Eu sou do terceiro B e hoje nós vamos fazer o experimento de resistência e temperatura. Nós precisamos de 2 pilhas, uma lâmpada e um multímetro. Eu sou o Paulo Henrique. Eu sou a Julie. Eu sou o Wendel. Para iniciar, a gente precisa conectar a lâmpada nas 2 pilhas. Que cada pilha tem 1,3 de voltagem, que juntas tem 2,6. E a resistência da lâmpada é de 6,1. Não. Bom, meu nome é Ronald e eu vou estar explicando a fórmula. Bom, nós já pegamos os cálculos de todas as coisas, da pilha, da resistência da lâmpada. Então, agora nós vamos calcular. A fórmula é a seguinte fórmula. R igual a U sobre I. Que no caso vai ficar assim, ó. R sobre 9,1, 2,6 sobre 0,22. E a resistência vai dar em 11,81. Meu nome é Julie. Meu nome é Carlos. Somos do terceiro B. E esse é o experimento de efeito termoelétrico. Aqui vamos usar uma lâmpada, um soquete, a conexão, um papel alumínio em volta da lâmpada, um pêndulo eletrostático, um eletroscópio de folha, e nesse a bola será atraída, e nesse os papéis serão se repulsar. Então, o que acontece? Quando liga a lâmpada na tomada e aproxima a lâmpada do eletroscópio, a energia passa para o alumínio, que passa para o alumínio aqui do eletroscópio, que abre as folhas. E aqui o calor gerado pela lâmpada passa para o alumínio, que atrai a bola do pêndulo. Seria isso que aconteceria. Porém, nós não conseguimos fazer o projeto. Por conta da lâmpada, nós não encontramos a lâmpada correta. E é isso, né? Qual passa para o negativo e positivo? Isso não tinha lá não. Fala no passo. E aí, galera, vamos falar um pouquinho do funcionamento do carro elétrico. Primeiramente vou falar aqui da bateria. A bateria ela é ligada aqui em série e é responsável por armazenar energia elétrica e ao mesmo tempo fornecer energia elétrica ao todo o carro, ao todo o sistema do carro elétrico.
Olá galera, professor Davis, é nóis. Agora eu vou falar sobre o controlador de carga. Essa peça ela é responsável por receber informação do acelerador e gerenciar a eletricidade que flui da bateria para o motor, assim regulando a velocidade do carro. Isso aí. Olá pessoal, vou falar sobre o motor. O motor é responsável por transformar a energia elétrica em movimento para poder rodar a roda. E com isso, junto a isso, tem a transmissão, que ela é responsável por conseguir fazer esse movimento da roda, pois o motor em si próprio ele não consegue rodar a roda sozinho porque o carro é muito pesado. Isso aí, é nóis. Valeu! E aí galera, hoje iremos explicar os materiais utilizados nesse motor mínimo e como ele vai funcionar. Iremos mostrar cada etapa que foi construída a partir de agora. A pilha é a bateria do projeto e ela fornece energia à bobina. E esse é o fio condutor, que ele conduz a energia da bateria até o fio rígido. Bom, o fio rígido, ele é essa parte aqui, onde ele vai segurar a bobina e através desse fio aqui ele vai transmitir energia. E esse é o ímã que vai criar um campo magnético, o que faça que o experimento funcione. Agora iremos mostrar o funcionamento do nosso experimento. Primeiro a gente vai ligar os fios condutores na bateria para que a bobina rode e crie outro campo magnético repelindo e aí se atraindo ao mesmo tempo pelo de baixo. Com o auxílio do nosso amigo Gabriel, nós fizemos a bobina funcionar. O que está ocorrendo é o seguinte: tem um campo magnético do ímã e com as cargas negativa e positiva vindo da pilha, está se repelindo com o campo magnético do ímã, caso que a bobina está gerando energia também. Pronto. Isso é tudo. Fiquem mais com esse tipo de vídeo no canal do Davis. E deixa o like. Esse é o nosso segundo projeto, o segundo trabalho, Motor Mínimo 3, que é praticamente a mesma coisa do primeiro, só que dessa vez temos dois ímãs fazendo com que se repita. Dois ímãs de campos magnéticos. Exatamente. Se repelindo, e vamos criar outro campo eletromagnético com essa bobina, ligando o polo positivo e o negativo na bateria, fazendo com que ela rode. Tipo, basicamente só vai acontecer a rotação da bobina aqui. E vamos fazer aqui o experimento funcionar. Então agora vamos gravar o funcionamento do motor mínimo 3, que está na nossa folha, e é o nosso segundo experimento. Vamos para o teste número 1. Dá um tranco aqui. A nossa pilha ela está um pouco fraca, mas vai funcionar. Calma aí. Ó. Funcionou! Mais vídeo como esse no canal do nosso professor Davis Luiz no YouTube. Deixem um like! Queremos falar nesse vídeo sobre transformação de série paralelos, arco voltaico e rigidez de elétrica do ar. Bom, ao tocar no metal, ele tem que virar um arco voltaico. E graças a ele é possível quebrar a rigidez do ar. E também graças também aos transformadores de séries e paralelos, que liberam a energia que contém nesse arco voltaico. Para falar sobre rigidez elétrica, temos que falar sobre materiais isolantes. Materiais isolantes são materiais que não possuem eletricidade, ou seja, eles não possuem elétrons livres. Por isso, a eletricidade não passa por ele facilmente, diferente dos metais. Eles possuem elétron livre e a eletricidade passa por eles facilmente. Aplicar uma alta tensão a material isolante, por exemplo, o ar, a partir de um certo momento ele irá conduzir eletricidade. Quando esse valor da tensão chegar a um valor chamado rigidez elétrica, no ar a rigidez elétrica é 3.000 volts por milímetro.
transformadores eles podem ser ligados em seu regulamento primário e secundário. No experimento foram utilizados 2 transformadores de micro-ondas, cada um possuía 2.000 volts. Os capacitores suportavam 4.000 volts, então o experimento rodava tranquilamente sem causar problema nos transformadores. Os transformadores e capacitores foram ligados de forma em série paralela. Quando está em série, a corrente não se divide, e quando está em paralelo, a corrente se divide. A ruptura dielétrica de um gás na qual produz uma descarga elétrica de plasma similar a de uma fagulha instantânea resulta no fluxo de corrente em meio isolante. No caso, a eletricidade vai se propagar em um meio que teoricamente é isolante e que passa a não ser mais isolante, como o ar. O ar é isolante, mas a partir do momento que nós quebramos a sua rigidez dielétrica, nós fazemos com que o ar deixe de ser isolante e passe a ser um condutor de energia. Mais especificamente, os seus átomos serão condutores de energia. Então, a partir do momento que ocorre uma ruptura da rigidez dielétrica de um gás, a eletricidade vai se propagar pelo ar, assim fazendo com que forme uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica é denominada arco voltaico. O arco voltaico pode ser visto a olho nu por qualquer pessoa, e ele estará em uma temperatura de 2.000 a 2.500 graus Celsius. Aqui apresentando o trabalho de física do professor David, somos do 3º ano B. A gente vai explicar como é que funciona esse experimento de circuito elétrico em série. A gente usou 2 bocais e um interruptor para ligar e desligar o projeto, está ligado na fonte. Quando ligamos o interruptor, a lâmpada irá acender. Após retirarmos uma lâmpada, a outra também irá apagar, pois está ligado em série. Isso acontece pois aqui ligamos um bocal direto ao outro e as outras 2 saídas ligamos direto para o interruptor. Acontecendo isso, quando se liga com as 2 lâmpadas conectadas, acende as 2. E não conectadas, apaga, pois a energia que vem, ela tem que voltar. E aqui ela é um circuito só. Desligando a lâmpada, ela não continua a energia voltando, então por isso que ela não acende. Com tudo montado, você só vai precisar conectar uma bateria de alta voltagem ou a tomada. Oi, me chamo Valdivino Matheus e eu vim falar sobre a lei de Joule. Esta é uma lei física onde fala sobre a transformação da energia elétrica em energia térmica, usando-se de uma resistência, a qual é um dispositivo a qual se permite fazer esta conversão da energia elétrica para a energia térmica. Meu nome é Lucas e eu vou mostrar na prática como funciona o efeito Joule. Aqui temos o acendedor, a energia elétrica passa por esse fio, transita por toda a resistência do acendedor. Arthur e eu vou fazer um pêndulo cônico eletrostático. Um suporte que eu vou usar esse potinho, uma lã, uma bolinha de ping-pong e
um pêndulo com alumínio, bolinha de alumínio. Eu vou atritar a bolinha na lã, certo? Vou fazer isso. A umidade precisa estar nos 60 graus para poder dar certo. A bolinha com atrito da lã vai supor energia, que vai fazer o pêndulo balançar ao tocar ela e passar essa energia para ele. Pronto. O pêndulo vai encostar na bolinha. Espera fixar. Espera 30 segundos para a energia repassar e ele vai fazer um movimento giratório em volta da bolinha. Vou soltar. Olha, esse é o movimento que ele faria. A energia passada pela bolinha de ping-pong, atritada com a lã, faz a bolinha de alumínio girar em volta dela. Voltando. Vou fazer mais uma vez para demonstrar. 30 segundos, calma. Vou soltar. O movimento que ela tá fazendo na bolinha. Pedir que minha mão tá parada. É isso. Um pêndulo cônico eletrostático. Nas pesquisas relacionadas ao campo da física moderna, é necessária a utilização de voltagens muito elevadas, que podem chegar a milhões de volts. Essas voltagens são utilizadas para acelerar partículas eletrizadas, como por exemplo, elétrons. Após atingirem tais velocidades, essas partículas são jogadas contra núcleos atômicos. Pensando em conseguir altas voltagens, que em 1929, o físico americano Robert Jameson Van de Graaff construiu o primeiro modelo, que recebeu o nome de gerador de Van de Graaff. Nos laboratórios de ensino médio e superior, são utilizados geradores menores e similares aos de Van, para demonstrações de velocidade. Esse desenho é a representação do gerador de Van de Graaff, com duas escovas metálicas, uma inferior e outra superior, um motor, uma rodanda de plástico, uma correia móvel e a roda. No gerador também a gente pode trocar o motor por uma manivela. O gerador, conhecido popularmente por levantar os cabelos das pessoas, ele gera alta tensão e separa as partículas, né? Os prótons e os nêutrons, as cargas positivas e as negativas. Ele tem um motor ou a manivela, enfim, vai movimentar os eixos, o inferior e o superior, né? Que é chamado de rodana de plástica, que a nossa colega citou anteriormente. E tá. Ele vai girar esse eixo e, consequentemente, ele também vai girar a correia. E esse atrito vai gerar a eletrização dessas cargas. As cargas positivas vão subir. Vão subir, as cargas positivas vão subir. E vai se acumular nessa cúpula, nessa cápsula chamada de abóbora. E ela vai cada vez mais vai acumulando mais cargas positivas, que são os prótons, e vai querer sair alguma hora. Por isso que quando as pessoas encostam isoladas do solo, porque não pode... Isso, porque senão as cargas, em vez de ser divididas somente com o gerador e a pessoa, vai para a terra. Por isso que ela fica isolada. Então, quando ela entra em contato com a cápsula, as cargas positivas, como elas se referem, elas tentam achar um jeito de ir para as extremidades, elas vão para as extremidades e acabam se repelindo. Por isso que elas vão para pontas do cabelo, por eles serem maleáveis. E eles vão se separando, por serem cargas positivas, necessariamente eles vão se separar e levantar os cabelos. Tá, e as cargas negativas, elas vão se acumular aqui e o nosso colega aqui vai explicar esse mecanismo. O processo de que as cargas positivas têm de subir, elas são feitas da seguinte forma.
como ela citou, o atrito entre a correia e a rodana de plástico acaba energizando negativamente essa correia. Só que tem um porém. Como essa correia como a rodana está carregada negativamente, ela vai acabar induzindo as cargas positivas da escova metálica. Isso vai criar um campo magnético entre esses dois objetos. Essas duas rodanas de plástico. Causando uma ionização do ar em volta da escova. Essa ionização vai acabar expulsando as cargas positivas da escova, transferindo elas para correia. Essa correia eleva as cargas positivas, que são absorvidas pelo peixe, também por ionização do campo magnético, e acabam se acumulando na abóbora. Só que tem um porém. Como aqui vai ficar carregado negativamente, essa energia precisa ser descarregada de alguma forma. Então, ou tem duas formas de descarregar ela: através de um fio terra que é conectado no solo, ou através de uma outra estrutura que vai ser carregada negativamente dentro dela. Outra curiosidade que não foi citada é que nesse gerador que ele está explicando, quando a carga chega a 30.000 volts e essas cargas negativas e positivas encostam, elas acabam tensionando o ar, criando um feixe de luz, que é o raio. Vocês estão Essa descarga vai dar de 30.000 volts, dependendo também do material, do tamanho, vai depender muito, entendeu? Pode ser que com cargas menores já ocorra essa quebra do ar e com cargas maiores, porque esse gerador pode chegar a muitos volts. Agora, algumas atividades que podemos ser feitas usando o gerador. Descargas em gás a alta pressão explicam a ocorrência de relâmpagos e trovões. Princípio do funcionamento de eletroscópio de folhas. Descreve o funcionamento do eletroscópio de folhas, lembrando que precisa de um gerador de van. Muitos já ouviram falar, mas poucas pessoas sabem a importância quando se trata de aparelhos elétricos. Como o corpo humano é condutor de eletricidade, o aterramento de uma rede elétrica evitaria choques. O fio terra é importante para a segurança, pois utiliza a terra como condutor e evita os perigos das falhas elétricas. O gerador de Van de Graaff, além de arrepiar os cabelos, realiza outras demonstrações e brincadeiras, como a ocorrência de raios e o funcionamento dos para-raios no corpo humano. O gerador de Van de Graaff do laboratório especializado pode gerar uma tensão de até 400.000 volts. Lembrando que voltagem é mais fraca que carga elétrica, e o efeito depende da quantidade e do corpo que a recebe. Para fazer experiências de balanço. Primeiro eu vou demonstrar como é que faz, depois logo em seguida eu vou explicar como é que é. Aí meio que um movimento também vai ser. Então, e agora eu vou explicar como é que ele funciona. Na boca aberta do balão, a energia de pressão ela é armazenada nas paredes do macho do balão. Ela é convertida para energia cinética e, no entanto, precisa deixar o balão parado. Hoje eu vou explicar a vocês o experimento do carrinho foguete. O material usado para esse experimento é um papelão, um canudo, 4 de garrafa PET, e um balão e duas varetinhas de carro. As tampinhas de garrafa, um prego feito um por em cada, se encaixa as varetas dentro da tampa de garrafa, em seguida cola na parte superior. Na parte superior vai o canudo e atrás dele o balão. Quando enche o balão, o ar comprimido que se encontra dentro dele funciona como combustível. Ao ser liberado, ele funciona o carrinho no sentido contrário. Agora eu vou demonstrar a vocês como funciona. No nosso experimento de física, a gente vai precisar de um pote de vidro de palmito, uma mangueira de nível e 2 fios. No pote de vidro, a gente vai colocar água com soda.
E na tampa a gente vai ter que vedar muito bem os 2 fios e a mangueira. Sendo que a mangueira não pode passar muito para dentro do vidro. Fechando o vidro, a gente tem que passar fita ao redor da tampa para que não tenha entrada de oxigênio e não estrague o experimento. Vai ter outro recipiente na qual vai ter água com detergente. A mangueira vai ficar dentro para que assim possa produzir bolhas. Lembrando que as outras entradas do fio devem estar conectadas a uma bateria de 12 volts. Bom, o que acontece? Quando adicionamos a solda no vidro com água, ela torna a água condutora de eletricidade. Realiza-se assim um processo chamado eletrólise, que é uma reação química onde ocorre a passagem de corrente elétrica através de um sistema líquido. Quando ocorre a eletrólise, as moléculas de água se decompõem, ou seja, nós teremos a formação de H2 e O2. Esses gases vão passar pela mangueira até o interior desse outro recipiente. Quando eles são injetados na água, a gente adiciona detergente e eles não vão conseguir sair porque vão ficar presos. Ao aproximarmos o fósforo, vamos perceber que esses gases eles são explosivos, ou seja, vai acontecer uma pequena explosão, pois será realizada uma combustão. E aí, após essa explosão, nós teremos novamente a junção de H2 e O2, ou seja, teremos água, H2O. Essa é a Tayla de uma explicação sobre a diferença do tamanho da Lua. Você já percebeu que a Lua cheia vista do horizonte parece maior que quando vista lá no alto? Se você já percebeu isso, você não é único. As pessoas perguntam sobre esse estranho efeito há muito tempo e, surpreendentemente, ainda não há resposta do porquê isso ocorre, mas não por falta de tentativa. Grandes historiadores como Aristóteles, Da Vinci e Descartes já tentaram solucionar esse problema, mas infelizmente até hoje não arranjaram resposta adequada a isso. É difícil acreditar que aquela lua vista do horizonte seja o mesmo tamanho do que aquela vista lá do alto, mas elas são exatamente do mesmo tamanho. Mas não é difícil verificar. Fazer essa comprovação de que não existe tamanho da lua independente de onde você olha de duas formas. A primeira forma seria você utilizando uma moeda. Quando você fosse fazer a observação da lua no horizonte e no alto do céu, você utilizaria a moeda na frente do seu olho para fazer essa comparação. E você iria perceber que não existe a diferença do tamanho da lua, elas são exatamente do tamanho igual. Outra forma de fazer essa comprovação seria você por meio de uma foto na câmera digital. Você faria o mesmo enquadramento na câmera das duas luas, tanto quando ela estivesse no horizonte, quanto quando ela estivesse no alto do céu. E dessa forma você também pode comprovar que, na verdade, ela possui o mesmo tamanho, independente de onde ela esteja. Viu? Não passa tudo de uma ilusão de ótica. 2 psicólogos norte-americanos afirmam que não passa tudo de uma visão binocular e que essa impressão de quando a gente olha para a lua vista do horizonte pode desaparecer completamente quando a gente olha para a lua vista do horizonte através de um tubo estreito, tipo aqueles de papel filme? Papel alumínio? Isso. Na verdade, isso ocorre com qualquer objeto extenso visto do horizonte. E, até hoje, não é possível comprovar por que isso ocorre. Meu nome é Samuel, eu estou aqui junto com o Pietro. A gente vai fazer a explicação do porquê que a Lua não gira no mesmo plano que a Terra. Pode ir. Então, vocês fingem que é a Terra, essa é a Lua, e essa lâmpada maravilhosa vai ser o nosso Sol. A Lua gira em torno da Terra, mas não no mesmo plano que a Terra gira em torno do Sol, porque senão um mês teria 29,5 dias e a cada esse tempo teria um eclipse solar e um lunar. E o eixo de inclinação que a Lua ela gira ao redor da Terra é 5 graus. A gente não sabe fazer 5 graus aqui certinho, mas é basicamente isso aqui. Aí as fases da Lua com esse eixo de rotação é basicamente isso. Essa lâmpada aqui é o nosso Sol. Essa bola de isopor aqui que não está azul e verde
o nosso até, desconsidere, que faltou verbo para fazer, e esse chaveiro aqui é a nossa Lua. Aqui, como vocês podem perceber, a incidência solar bate direto na Lua, que seria uma Lua cheia. Está certo? É cheia, né? Porque o Sol bate diretamente na face da Lua e reflete na Terra. Aí dá pra ver certinho. Aí, como o movimento é horário, né? Ela viria pra cá. Aqui seria a fase que ela estaria quarto minguante, que pega só metade dela, e quando você vê a Lua só aqui cortada assim no meio, ela está na fase quarto minguante. Aqui, como a incidência solar está batendo mais nas costas da Lua, a parte da frente não reflete os raios solares. Então, aqui é a Lua nova, porque a gente não vê a Lua. Esse é o lado negro da Lua. E como ela vem para cá, ela está no quarto crescente, porque ela está saindo da Lua nova e indo para a Lua cheia. E é a mesma coisa da quarta minguante, você vê só um pedacinho dela. E esse ciclo se repete e vai se repetindo. Oi, o experimento que vocês vão ver é um copo em rotação devido ao surgimento de correntes elétricas induzidas. Quando o ímã começa a girar, ocorre uma variação da quantidade de linhas de campo nessa região, o que faz com que surja uma força eletromotriz que produza uma corrente elétrica induzida. É possível determinar o valor da resistência de um resistor de duas maneiras. Uma, utilizando equipamentos de medição de resistência, como o multímetro, e de outro modo, utilizando uma tabela de cores. Para a segunda opção, a identificação por meio da tabela de cores se dá através das cores contidas no corpo do resistor. Visando uma fácil interpretação, o código de cores de resistores é analisado através de faixas, sendo cada faixa com sua função. Pode-se ter códigos para resistores de 3 faixas, 4 faixas, 5 faixas e 6 faixas. Siga a tabela para os tipos de faixas e veja alguns exemplos. De acordo com o primeiro exemplo, a primeira faixa é vermelha. De acordo com a tabela, vale 2. A segunda faixa também é vermelha, ou seja, 2. Já a terceira faixa é a quantidade de zeros no algarismo, sendo assim, marrom vale 1. Então, somente um zero. A quarta faixa é de tolerância e tem a cor dourada, sendo assim 5%. Fazendo as contas, 5% de 220 ohms é igual a 11 ohms, mais ou menos de acordo com a tolerância. 220 menos 11 é igual a 209 ohms. 220 mais 11 é igual a 231 ohms. Então, esse resistor pode variar de 209 a 231 ohms, de acordo com a tolerância. Bom, o nosso grupo é resistores em série. Em série por que seria? Porque a saída do positivo está ligada na entrada do negativo. Depois vocês vão ver o experimento funcionando. O material que a gente está usando, 3 resistores, as 3 lâmpadas, uma fonte de baixa tensão, que no caso aqui, corrente alternada, ligado na tomada, 220 volts, um multímetro, que o professor comprou, cabos de conexão, que estão por baixo. Esses por baixo são os cabos de conexão, porque as lâmpadas vamos medir agora a voltagem. O multímetro. Pode aqui estar marcando 210. Agora vamos medir ela individual. 102. 54 e 51. Por ser uma corrente alternada, o resultado nem sempre vai ser o mesmo. Aqui, ó, da primeira lâmpada deu 103
da segunda 54 e a terceira 51. No resultado delas deu 208 volts. Bom, agora eu vou fazer a demonstração da prática para a teórica. Aqui tem uma corrente alternada que vai se alterar, né? E aqui a gente tem a chave. A corrente alternada é 210, né? Que no caso é 220, só que fica variando. Aí aqui fica variando de positivo para negativo para positivo. Nem sempre tem uma corrente certa. Aí, como ela tem que passar por todas para chegar até a outra ponta, se a gente tirar uma, as outras não funcionam. Que é o caso aqui. Oi, gente! O nosso grupo está responsável pelo gerador de Van de Graaff. Nós somos do terceiro C. O nosso grupo é composto com 6 pessoas. 4 pessoas estão responsáveis pela explicação, que é a Nádia, a Tayane, a Natasha e a Lara. Eu estou responsável pela filmagem e a Poliana está responsável pela edição do vídeo. Pesquisas do campo da física moderna utilizam voltagens muito elevadas. Podem chegar a milhões de volts. São usadas para acelerar partículas eletrizadas como elétrons, fazendo com que as partículas atinjam grandes velocidades. Após atingir, são lançadas contra núcleos atômicos, formando reações nucleares. Foi pensando em conseguir altas tensões que, em 1929, Robert Van de Graaff construiu o primeiro modelo desse gerador, que acabou se chamando de gerador de Van de Graaff em sua homenagem. Esse aparelho teve e ainda tem larga aplicação na física atômica, na medicina e na indústria. E nas escolas, nos ensino médio e superior, nos laboratórios, utilizam-se esse aparelho simplificado para fins de demonstrações de eletricidade. Então, isso daqui é uma foto ilustrativa do nosso experimento, que é o gerador de Van de Graaff. E quando o motor começa a girar, o rolete fica com cargas negativas e a correia positiva. Isso vai acontecer porque o gerador tem a correia de nylon e o rolete de PVC. O campo elétrico entre o rolete e a correia aumenta e o ar em torno da escova se ioniza. Aí as cargas positivas das moléculas de ar passam para a superfície da correia e as cargas são levadas para a esfera metálica. São coletadas pela escova superior, assim a grande quantidade de cargas na esfera metálica é acumulada. O objetivo do gerador de Van de Graaff é criar eletricidade estática e utilizar essa eletricidade para experimento. Esses geradores possuem corrente constante e nele o que varia é a tensão. A corrente só varia de acordo com a carga. Quanto mais próximo o objeto à esfera do gerador, menor fica a tensão nele. O modelo mais comum do gerador de Van de Graaff é o que cria atrito entre a correia e os rolamentos. Bom dia, somos do terceiro A e aqui vamos fazer um pequeno vídeo sobre o vapor de água na atmosfera. A gente vai tentar explicar o porquê que a água fica condensada lá de fora quando a gente coloca o gelo aqui dentro e deixa alguns minutos. O ar atmosférico é a mistura de alguns gases, entre eles o vapor de água. A temperatura em que isso ocorre é denominado ponto de orvalho. Pode colocar o... Bom, consiste em apenas só colocar o gelo e esperar que constanciar, mas a gente já fez um processo antes para agilizar o processo. Ele tá todo transpirando porque o metal, essa fibra aqui, ela absorve o gelo frio e ela transpira. Tá vendo? Quando passar a mão, ela chega e muda. É basicamente isso.
E a quantidade de vapor de água existente em um certo volume do ar depende das condições climáticas. Ou seja, se aqui o gelo, né, é frio, no caso, ele absorveu o frio e está agora transpirando. É isso. Bom, eu, a Gabriele, Fernanda Ferreira e Natasha ficamos com o tema da garrafa foguete. E o objetivo do experimento é demonstrar o princípio do funcionamento de um foguete. Os materiais usados foram alguns metros de arame ou fio rígido, no caso a gente usou arame, uma garrafa PET de 2 litros, um prego, um martelo, álcool e fósforo. Para montagem a gente fez um furo no centro da tampa da garrafa com o prego e o martelo, amarramos 2 pedaços de arame ao redor da garrafa e esticamos o arame para que a garrafa ficasse presa. Olá pessoal, meu nome é Samara. Meu nome é Fernanda. Meu nome é Verônica. Vamos falar de linha de campo magnético para visualizar as linhas de campo magnético. Aqui a gente pode ver, esse aqui a gente tem o ímã, o obstáculo que é o papelão, e aqui a limalha de ferro, que é obtida da queima do bombril. A gente pode ver as linhas magnéticas, que movimenta conforme o ímã se movimenta também. Aí a gente pode trocar aqui por esse outro formato, que vai também no formato que ele faz, as linhas magnéticas se movimentam. Nesse outro experimento, vamos verificar a interação entre o ímã e os materiais ferromagnéticos. Aqui temos como exemplo um prego, as moedas e o grampo. E como obstáculo temos a tábua de vidro e o papelão. Aí podemos ver a movimentação, que é a interação entre eles. Conforme o ímã se movimenta, os objetos também se movimentam. Podemos ver aqui que a gente trocou o obstáculo, agora é um papelão. Temos aqui o ímã e os objetos do mesmo jeito, que é a influência sobre a outra massa. Aqui. E a interação também é a mesma. Nesse experimento a gente vai fazer o importante experimento de Ørsted. Aqui temos a bateria de baixa tensão 12 volts, a bússola, o fio metálico e aqui os polos, né? Vermelho positivo, preto negativo. A gente pode observar, quando encosta o positivo e o negativo, a deflexão é uma, vai para um lado. E quando a gente troca os polos, a deflexão da agulha vai para o outro lado. Mexe ao contrário. Continuamos vendo a deflexão da agulha. Aqui a gente pode concluir que o fio condutor percorrido é percorrido por uma corrente elétrica que gera um campo magnético ao seu redor, com as linhas do campo. São o fio do fone de ouvido, aí tira só aquelas pontinhas e coloca no ouvido, aí conecta aqui na laranja, garrafa PET, um papel, folha de papel, e aqui dentro temos o cobre, a esponja e o ímã, que é onde o cobre transmite energia para o ímã. Esses são os materiais.
campo magnético variável produzido pela rotação do ímã induz correntes elétricas nos discos de alumínio. Essas correntes criam seu próprio campo magnético. A interação dos dois campos magnéticos provoca a rotação do disco de alumínio no mesmo sentido do ímã. O nome do experimento é cintilação da luz das estrelas, que foi usado um laser, uma vela e uma parede. E eu vou falar a explicação. O ar quente é mais denso do que o ar frio. A chama da vela sofre um desvio. O ar quente é substituído por um ar mais frio, que tem um índice de refração diferente. Essa mudança de índice de refração faz com que o feixe do laser mude o seu trajeto, alterando a posição do ponto luminoso projetado na tela. As estrelas piscam porque ocorrem variações de temperatura devido às correntes de ar na atmosfera, equivalente ao sopro na chama da vela neste experimento. Os raios de luz provenientes de pontos luminosos distantes, como as estrelas, sofrem desvios aleatórios ao percorrerem a atmosfera terrestre. A luz se move mais rapidamente através de regiões de ar quente do que através de regiões de ar frio. Dessa forma, podemos dizer que o cintilar das estrelas é causado por uma turbulência na atmosfera. As imagens trêmulas que se veem acima do teto dos carros expostos ao sol em dias quentes também estão relacionadas com variações no índice de refração, devido às diferenças de temperatura no ar. Oi, gente! Hoje a gente vai explicar da parte interna do gerador de Van de Graaff. Primeiramente, eu vou falar dos materiais que precisamos para realizar esse experimento caseiro. Um suporte, ou seja, uma base, um motor, 2 roletes, uma correia da espessura fina, 2 escovas, que fica uma na parte de baixo e outra na parte de cima, um cano e pode ser uma bandeja de salada que não tenha nem amassados, nem furos, nem nada do tipo, para que as cargas não sejam despejadas para fora, porque as cargas têm que ficar todas dentro desse gerador. E agora vamos falar como que acontece o processo. O motor, ele gira os roletes que ficam eletrizados e atrai as cargas opostas para a superfície externa da correia, através das escovas. Ou seja, as escovas que transmitem as cargas para a esfera metálica. A correia, ela transporta essas cargas entre a terra e a cúpula. Vamos falar sobre o efeito gerador em uma pessoa. Os fios eletrizados com cargas elétricas do mesmo sinal, as quais se repelem e os fios se separam para a reputação mútua. E quando a pessoa toca no gerador, ela fica totalmente carregada e cheia de carga, que faz seus cabelos arrepiarem. É o efeito do cabelo, ele está arrepiado. E uma pessoa totalmente descarregada precisa triscar nele levemente para conseguir descarregar. Já se a pessoa chegar e triscar com a carga totalmente negativa, ela pode sentir alguma dor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E galera, vamos falar agora sobre a planeta Terra e a gravidade. O objetivo desse experimento é analisar a forma de como a força da gravidade atua no planeta Terra. O objetivo aqui é explicar o porquê que os países que estão nessa região do globo, por exemplo, a ilha de Barkman, fica aqui embaixo, só que os habitantes não caem para fora do globo. Esta força de atração está dirigida para o centro da Terra, como se sua massa estivesse toda centralizada nele. É isso aí. Vamos falar sobre o nosso projeto, a caixa de som. Só que não ficou esperado como a do vídeo, mas vamos explicar do mesmo jeito. E o celular manda a carga para o cabo do fone. A carga é passada para o fio de cobre. O ímã, ele não é atraente, mas quando o cobre tem energia, o ímã começa a ficar atraente. E aqui dentro, pode chegar mais perto, Paulo. Aqui dentro, ó, tem uma esponjinha. Essa esponja, ela faz aquele movimento do som, do grave. Só que aqui não funcionou, vocês podem ver, ó.
Ele não tá funcionando realmente nada, ó. E fizemos igual o vídeo. Ó, não tá indo. Ele mais cedo ele tava fazendo só puxando aqui. Só que mesmo assim não tava saindo som. Só que eu não sei se foi a bucha que já desgastou, mas ele não tá mais fazendo barulhinho e nem saindo som. E é isso. Nós vamos descer o F. O trabalho é espectroscópio. O objetivo é analisar e construir o espectroscópio. Aqui está o nosso, a gente usou cano PVC, cartolina preta e CD. O CD contém muitas trilhas próximas que refletem a luz, ocasionando a sua interferência. Sem a película refletora, ele se comporta como um conjunto de fendas, denominado como rede de difração de transmissão. Então, gente, quando a luz branca reflete nessas fendas, ela se individualiza em raios discretos, que dispersam formando diversas cores. A luz branca, ela resulta na reposição das infinitas cores dos aspectos visíveis. A decomposição da luz branca, ao passar por uma prisma, ela é explicada, pela diferença da propagação de cada luz, que é colorida em meio aos materiais, sendo que essa velocidade ela vai aumentando do violeta até o vermelho. A velocidade da propagação da luz aqui no meio, ela muda de acordo com a refração, que é definida como N igual a C sobre V, que faz com que ela sofra uma refração sobre um determinado ângulo. E agora a gente vai mostrar como ficou o nosso experimento. Olá, a gente vai falar sobre a rigidez elétrica no ar. A partir do tempo que quebra a rigidez do material, ele passa a ser condutor. O ar é condutor. E com isso vamos falar sobre o ar voltaico. E com isso vamos precisar de 2 transformadores de micro-ondas, que cada um tem 2.000 volts. Juntando os dois tem 4.000 volts. E também vamos usar 4 capacitores paralelos, que os 4.000 volts que vêm do transformador vai passar pelos 4 capacitores paralelos e vir para esta antena de som, que com isso ela vai juntar com o condutor do ar e vai gerar o ar voltaico. O que é ar voltaico? É o fluxo de corrente isolante com o ar. Com isso vai ocorrer o ar voltaico, que quando triscar na antena, o ar vai virar condutor com a eletricidade e vai ocorrer o ar voltaico, que é o fluxo da corrente isolante com o ar.